Sabe, existe um espaço, às vezes um verdadeiro abismo, entre aquilo que a gente faz e o que a gente realmente sente lá no fundo. Nessa nossa reflexão de hoje, a gente vai mergulhar para entender por que essa desconexão acontece e, o que é mais importante, como é que a gente acha o caminho de volta para a nossa verdade. Vamos começar com uma pergunta bem direta. Quem nunca se viu numa situação assim? Agradando alguém, dizendo aquele sim que a pessoa queria ouvir, mas por dentro, sentindo que aquilo simplesmente não era real. Aquela sensação de que a nossa vontade de verdade era outra. Ou então, que tal esta cena? A gente oferece ajuda, faz um favor, mas lá no fundo, bem escondidinho, fica uma expectativa, né? Uma espera por um reconhecimento, um muito obrigado, sei lá, qualquer coisa em troca. A ajuda, nesse caso, não é tão incondicional assim. E essa aqui talvez seja a mais clássica de todas. A máscara do "tá tudo bem". Alguém pergunta: "E aí, tudo certo?" E a resposta sai no automático: "Tudo ótimo." Mas a realidade interna é outra, completamente diferente. É um padrão que, vamos combinar, muitos de nós conhecemos de perto. Ok, então, vamos entender isso a fundo. E o mais importante, o objetivo aqui não é gerar culpa, nem autocrítica, nada disso. Pelo contrário, a meta é trazer clareza e um caminho bem prático para a gente poder mudar, mas com total honestidade e, principalmente, compaixão com a gente mesmo. Para conseguir mudar alguma coisa, primeiro a gente precisa olhar para a origem, né? De onde vêm esses padrões. Eles não apareceram do nada. Eles têm raízes bem profundas que foram crescendo ao longo da nossa vida. Uma dessas raízes está no que a gente chama de codependência. É basicamente uma lição que muita gente aprende lá na infância mesmo. Para garantir amor, para garantir segurança, é preciso se moldar ao outro, agradar para não correr o risco de ser abandonado. E aí o nosso valor pessoal acaba ficando na mão do outro, dependendo do olhar de fora. Já a psicanálise vai chamar isso de inconsciente. Sabe, são como ecos do passado. Aquele medo de ser rejeitado, aquela busca que não acaba nunca por aprovação, que continuam operando hoje como um verdadeiro piloto automático guiando nossas escolhas sem que a gente nem perceba. E tem uma outra perspectiva bem interessante, a de um curso em milagres, que descreve isso como o ego. É como se fosse uma estrutura mental toda construída em cima do medo e da ideia de que estamos separados. Isso gera uma sensação de que falta algo dentro de nós, o que nos leva a buscar validação lá fora o tempo todo para tentar preencher esse vazio. Agora, atenção, porque essa é a mudança de perspectiva mais importante de todas. Esses comportamentos, eles não são falhas de caráter, de jeito nenhum. Na verdade, eles são mecanismos de sobrevivência emocional. Foram estratégias que a gente aprendeu em algum momento da vida para se sentir seguro e amado. Certo, já entendemos a raiz. Mas como é que esses padrões se manifestam no nosso dia a dia? Porque, às vezes, eles são tão sutis que a gente mal nota. Vamos dar uma olhada em como isso se materializa na prática. Isso aparece de mil formas, né? Aquele sorriso que não é genuíno, mas que a gente usa para tentar controlar uma situação. A ajuda que vem com uma sede por reconhecimento. O papel de vítima para não ter que assumir uma responsabilidade. Ou o contrário, né? Aquela armadura de força para ninguém conseguir ver a nossa fragilidade. No fim das contas, são todas estratégias que nos afastam de quem a gente realmente é. E o que é que une todas essas ações? Se a gente for cavando, lá no fundo, tudo gira em torno de um medo central. Um medo muito, muito humano. O medo de não ser amado, de encarar a rejeição ou, no limite, o medo de ficar só. É esse medo que alimenta o motor de todos esses padrões. Bom, a gente já entendeu o porquê e o como. Agora vem a parte mais importante. Como é que a gente pode mudar essa dinâmica? Vamos ver um roteiro prático, um caminho que dá para começar a trilhar a partir de hoje? Então, aqui vai uma estrutura bem prática, em 5 passos. Primeiro, perceber. Só isso. Apenas reconhecer o comportamento sem se atacar. Dizer para si mesmo, ok, é verdade, eu faço isso. Segundo passo, pausar. Criar um espacinho, um momento antes da reação automática. Terceiro, parar o autoabandono. Começar com gestos pequenos como um não verdadeiro ou não sentir a necessidade de se explicar demais. Quarto passo, e esse é desafiador, sentir. Quando a gente não recorre ao padrão antigo, vem um desconforto. A ideia é ficar com esse sentimento sem fugir. E o quinto, escolher de novo. A cada momento, fazer uma nova escolha, por menor que seja. Só isso já muda toda a direção. E dentro daquele segundo passo, o da pausa, existe uma ferramenta que é, nossa, poderosíssima. É esta pergunta. Antes de agir, se perguntar: isso que eu estou prestes a fazer, está vindo do amor ou está vindo do medo?
Só essa pergunta já tem o poder de reorganizar todo o nosso mundo interno. Traz uma clareza absurda. Conforme a gente vai praticando isso, a gente chega numa nova forma de agir. Não é uma revolução que acontece da noite para o dia, claro, mas é uma série de novas escolhas feitas com consciência que vão realinhando a gente com a nossa verdade. E aí a gente chega no ponto central. O trabalho não é sobre construir uma personalidade nova, se tornar outra pessoa. É justamente o oposto. É um processo de desapego. É parar de colocar energia para sustentar aquilo que, lá no fundo, a gente já sabe que não é real, que não é nosso. E para a gente fechar, fica essa frase, que resume tudo. A transformação não começa com esforço. Ela começa com visão. Com a coragem de olhar para o que está ali, com honestidade, sem julgamento. Porque no momento em que algo é verdadeiramente visto, ele já começa a se transformar. E lá no fundo, a gente sempre sabe o que precisa ser visto.